Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez vamos dar, pronto, o último vídeo antes do teste de português. A seguir este vídeo eu posso fazer o teste de biologia. Biologia? É de biologia? Sim, de biologia, né? Yeah, já nem sei, já estou baralhado. Não, não faço a menor ideia. É o de biologia se calhar. Ahm, e é assim pessoas. É assim pessoas. Hoje vamos dar a fonética, a fonologia e a etimologia. Ok? Portanto, o que é que isto é, pessoal? Vocês já deram isto no ano passado, eu nem sequer devia estar a fazer um vídeo sobre isto, mas isto é basicamente tipo quando basicamente a evolução das palavras portuguesas, vai ser parte da gramática, ok? Pessoal, se eu não me esquecer, nesta aula ainda quero dizer a matriz, ok? Pronto, mas então vamos falar, portanto, pessoal, existem os processos fonológicos de inserção. A prótese é quando adicionam uma letra no início da palavra, na primeira letra, como primeira letra. Ok? Por exemplo, de estilo passou para estilo, ok? Com E no início. A apêndice é quando adiciona uma letra no meio da palavra. Ou seja, de pérola passou para pérola, com o O, ok? Paragoz é quando adiciona uma letra no fim da palavra, ok? Por exemplo, antes dizia-se ante, e agora diz antes, com S no final. Portanto, adicionar uma letra no final. Ok, portanto, prótese antes, apêndice meio e a paragoz final, ok? Portanto, adição palavras, adição de letras, ok? Depois existem os processos fonológicos de supressão, que é pelo contrário, em vez de adicionar uma letra, remove-se uma letra, ok? A ferse é quando se remove uma letra do início da palavra. Por exemplo, de psalmo passou para salmo. Síncope é quando se remove uma letra no meio da palavra. Por exemplo, cálido passou para caldo, ou seja, o i desapareceu. E apócope é quando desaparece uma palavra no fim, uma letra no fim da palavra. Por exemplo, de amoré, com E no final, passou para amor, ok? Sem o E no final. Portanto, afere-se início, síncope meio e apócope final, ok? Boa, é difícil, uau. Isto vai ser muito básico, isto é primeiro ano. E depois, pessoal, para mim que acho que é a parte mais difícil é os processos fonológicos de alteração, ok? Então, pessoal, a assimilação é a alteração de uma unidade fónica por influência de outra, ou seja, duas unidades fónicas diferentes tornam-se mais semelhantes ou iguais porque uma se aproxima articulariamente da outra. Pode ser regressiva quando uma unidade fónica se aproxima articulariamente de uma que segue progressiva quando a relação de as outras unidades se inverte, ok? A dissimilação é um processo exatamente inverso à assimilação, ou seja, duas unidades iguais, um com características semelhantes, distanciam-se articularmente. Ok, portanto, a assimilação portanto, pode ser de ipso para isso, e a dissimilação pode ser de rebelde para rebelde. Pessoal, normalmente a assimilação é quando estão duas letras diferentes, depois passa para duas letras iguais. E depois a dissimilação é pelo contrário, quando é duas letras iguais, passa para duas letras diferentes. Portanto, ipso, isso, assimilação, e depois dissimulação, rebelde com dois L's, e depois fica rebelde com um L e um D, ok? Pronto. Portanto, eu espero que vocês tenham percebido a diferença entre assimilação e dissimulação. Depois temos a sonorização, que é a transformação de uma consoante surda, por exemplo, PTK, por exemplo, pataca, sei lá, na sua correspondente sonora, nestes casos, BDG, bodega, por exemplo. Por exemplo, temos a palavra secreto. Secreto, só que o tu é com um TU, ok? Portanto, isso está errado, né? Então fica segredo, ok? Portanto, sonorização é quando a força das palavras, pá, é diminuída. Secreto, segredo, ok? Não é secreto, tipo de ser um sítio secreto, não, pessoal. É secreto, mas era a forma antiga de dizer segredo, ok? Portanto, secreto passa para segredo. Segredo que é uma forma mais suave de dizer a palavra, ok? Patalização, tipo de assimilação que acontece quando uma unidade ou sequência ganha uma articulação patacal. Assim se formam as consoantes patacais do português. Ou seja, patacais são palavras,
palatais. Eu disse patacais este tempo todo. Palatal, desculpem. Ahm, por exemplo, chuva, janela, filho, ninho. Portanto, a patalização tem a ver com aquelas palavras que é lho, nho, chu. Ok, pessoal? Por exemplo, clave. A palavra clave passou para chave. Ok? Ok? Isso é patalização. Tem a ver com o nhe, o lhe e o sh. Ok? Pronto. Depois temos a metate, que é a troca de posição de unidades mínimas ou sílabas do interior de uma palavra. Ou seja, féria passou para feira. É basicamente quando duas letras trocam-se. Por exemplo, no caso féria, feira. Portanto, o e o I trocaram e fica, portanto, feira. Portanto, imagina que está aqui um A, está aqui um I, troca-se depois nas palavras novas, ok? E é basicamente isso, não sei explicar mais que isso. A vocalização é a transformação de uma consoante em vogal. Depois de outra vogal, esta unidade realiza-se como semivogal, ou seja, esta básica, portanto, consoante passa para vogal, né? Por exemplo, nocte passou para noite, ok? Portanto, do C passou para o I, portanto, tem consoante para vogal, fácil. Depois, atenção a esta. Temos a contração crase e temos a contração sinerse, pessoal. A contração crase é quando é uma contração de duas vogais por uma só, ok? Portanto, imaginem que uma palavra tem duas vogais. Passa por uma vogal só, ok? Por exemplo, temos pede. De pede passa para pé. Pé com dois S, ok? Pé com dois S. Passou só com... Ficou só pé com E, ok? Pessoal, mas houve uma remoção no fim da palavra, ou seja, é pouco. Não, pessoal. É uma crase porque tem de ser duas vogais e... É basicamente quando uma palavra tem duas vogais e depois passa a uma vogal só, portanto isso é crase. A sinerse é a transformação em ditongo de uma sequência de duas palavras em ato pela semivocalização. Transformação em semivogal de uma delas. Ou seja, de reg passou para ré com dois S. Só que em vez de essas duas vogais passar só para uma vogal, essas duas vogais passou, portanto ficou uma vogal, mas só uma dessas duas vogais passou para consoante. Okay, portanto, a sinerse é a mesma coisa que a crase, só que em vez de duas vogais transformarem-se em uma só, duas vogais transformam-se em, portanto, continua a mesma vogal, uma delas, e depois a outra transforma-se em consoante. Okay? E depois temos, por último, disto da fonética e fonologia, temos a redução vocálica, que é o enfraquecimento de uma vogal em posição átoma. Na atualidade, no português europeu, este fenómeno é observável quando comparamos coisas como carta a carteiro, por exemplo, em que uma vogal surge como diferentes timbres consoante se encontra assim uma tónica. Carta em cima. Portanto, pessoal, portanto, isto é básico, pessoal. A resolução vocálica, temos a palavra carta e temos a palavra carteiro. Ok? Pessoal, basicamente a redução vocálica é exatamente isso. É quando remove o tónico da palavra. Por exemplo, carta, carteiro. Ok? É quando remove aquele mas não precisa de ser A, obviamente, mas é quando remove aquele forte da palavra. Carta, carteiro. Mala, maleiro. Não sei se isso existe. Maleiro. Mas pronto, vocês acho que perceberam. Por exemplo, fala, falei. Ok? Portanto, quando remove-se o forte da palavra, ok? Portanto, redução vocálica. Porque tu removes. Não, que tu reduzes a tua. O teu tom de voz, ok? Tu diminuis o teu tom de voz, ok? E é isso. Pronto, e agora vamos passar para a etimologia. O que é a etimologia? São palavras ou radicais que estão na base das palavras portuguesas. A etimologia é a ciência que estuda a origem e a evolução das palavras, ok? Temos as palavras divergentes e temos as palavras convergentes, pessoal. E não é aquilo de divergente, convergente. Lembram-se do sétimo ano? As palavras divergentes são palavras que, apesar de provenientes do mesmo étimo, apresentam formas diferentes em português. Por exemplo, patre, patre. Pode ser um padre ou pode ser um pai. Ok, portanto, antigamente dizia-se patre. Mas é basicamente quando uma palavra tem dois significados. Eu acho que já dei uma cena destas no ano passado. Por exemplo, patre. Patre significava duas coisas, pai e padre. Ok, portanto, isso é uma palavra divergente. Uma palavra convergente é uma palavra que, apesar de derivar de étimos diferentes, apresenta a mesma forma em português.
Temos sano e sancto, ok? Sano é são, ou seja, são saudável. E sancto é são de santo, ok? Portanto, uma palavra convergente, a diferença é que ah, meio que as palavras que tinham um significado agora já não têm significado na atualidade. Ok? Por exemplo, sancto significa santo. Significava santo. Só que a palavra atual é são. Ok? Pode-se dizer também santo, mas há pessoas que dizem são só. São Pedro. São Miquelão. São Miquelão é um território, desculpem. Mas pronto, acho que vocês perceberam. E enfim, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. E é basicamente isso. Não tenho mais nada para dizer. Também não. Só não estou com motivação mesmo. Amanhã tenho teste. Não está a correr nada bem, mas. Enfim, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Matriz! Matriz para o teste. Ok, pessoal. O que é que vai sair? Das duas, uma. Ou sai as cantigas de amigo ou sai as cantigas de amor. É assim, não vou pôr as duas. Quer dizer. Não, vou pôr só uma. Ok, vou só pôr uma. Pronto, vai ser interpretação, né? Tal, blá blá blá. Não interessa. Vai ser muita interpretação, ok? Depois, gramática. A gramática, pessoal, não é só isto dos processos fonológicos, ok? Vocês queriam, né? Vai sair isto dos processos fonológicos, né? Vai sair as funções sintáticas. Vai sair. Pode sair os recursos expressivos. Este aqui é opcional, pessoal. Pode sair os recursos expressivos. E vai sair. Portanto, é fácil. Vai sair as orações. Pessoal, basta só estudar, é fácil. Vai sair as orações, sim, pessoal. Vai. Enfim, pessoal. Pronto, está aí a matriz. Portanto, yeah. Acerca da produção escrita. Eu não estou bem a ver. Não, vai haver produção escrita, sim, senhor. Oh, eu não vou é dizer o assunto, mas vai ser produção escrita, ok? Pronto. Enfim, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. E essa vai ser a matriz. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. E vejo-vos no teste. Não vai ser português, vai ser de outro tipo. Ainda que eu já não sei, mas pronto. Tchau.